a palavra. Manejar bem é ter habilidade. Para ter habilidade é exercício, é trabalho, é você aprender os métodos corretos. É lógico, irmãos, que cada dia após dia você vai aprender, né? Não é daqui a um dia que você vai ter uma exímia apresentação, mas narrativamente você vai entender, né? Muito bem, vamos lá. Tópico 4. Escolher o método apropriado. O Mateus achou para nós, a Mateus não lê para nós, a Mateus. Escolher o método apropriado, isso, né? Isso. De posse do pensamento central e desse escolhido, deve-se determinar o método a ser utilizado. Existem muitos textos e temas que permitem a escolha de qualquer um dos métodos, porém há temas que não permitem. Amém. Então, assim, escolher o método apropriado. Às vezes você escolhe um texto, um assunto que não é coerente com a palavra do Senhor. Coloca uma frase que não tem nada a ver. E aí então você tem que tomar muito cuidado a colocar o método e a classificação do sermão. Quando eu falo sermão, é o estudo do assunto, né? Classificação do sermão. O sermão é classificado por duas formas, a saber, pelo assunto ou pelo método, podendo ser discursivo ou expositivo. Expositivo é quando eu exponho um assunto, uma frase, eu tento contar uma ideia para vocês a respeito da palavra do Senhor, eu vou expor. Discursivo, eu vou simplesmente fazer uma leitura e vou discorrer o assunto. Tá? Então, isso é discursivo. Quando eu estou falando método expositivo, eu vou expor, explanar o assunto para vocês. Está entendendo? Então, isso é a forma de expor. Se você, por exemplo, vamos lá no Salmo de número 23, eu estou sempre tendo por base aqui. Se eu for explanar o Salmo 23, vou pesquisar quem escreveu o Salmo 23, a história do Salmo 23, a ideia geral. Se eu for só discorrer ele, tipo um assunto discursivo, eu simplesmente vou dar uma leitura, só passar uma informação, né? Isso é discursivo. Primeiro tópico, pelo assunto. Quando nós formos classificar um sermão pelo assunto, ele pode ser doutrinário, é aquele que expõe uma doutrina. Tem sermão que é classificado pelo assunto histórico, aquele que narra uma história. Já não viu um pregador que vai contar, vai pregar, ele narra uma história? Por exemplo, vamos falar sobre a história de Lázaro, né? O comentarista, o pregador, vai pregar sobre a vida de Lázaro, vai narrar a história dele. Na Bíblia Sagrada existia um homem que era muito amigo de Jesus, e começa a narrar a história. Tá vendo? Então isso é história. Doutrinária, doutrinária tem que expor a doutrina. É assuntos da Bíblia Sagrada que vão expor para você uma regra, uma norma, uma conduta para você aprender. Exemplos. Né? Existem muitos assuntos doutrinários em Provérbios, como acabamos de ler. Terceiro tópico, subtópico, ocasional, aquele destinado em ocasiões especiais. Então tem sermões que são ocasionais, você coloca ele em ocasiões especiais. Por exemplo, é o trabalho do Dia das Mães. O pregador não vai trazer um assunto da arca, ele não é? Né? Ele vai trazer um assunto voltado para o Dia das Mães, baseado sobre a mulher, sobre... Entendendo? Isso, você vai trazer um sermão envolvente ao trabalho natural da ocasião. Muitas coisas já vimos em festividades. Eu quero dizer para os irmãos, e todos os irmãos que quando for pregar, ensinar, que futuramente vão, respeitar, né, a ideia do trabalho. A igreja orou pelo trabalho, a igreja jejuou pelo trabalho, e o assunto é a festividade dos jovens. Daí ele vai lá e muda, traz um assunto do assunto de outra parte da Bíblia que não tem nada a ver com o assunto do trabalho. Aí ele vai quebrar, vai desvirtuar o assunto do trabalho, que é jovens, por exemplo, né? Outro assunto da classificação do sermão é apologético. Tem a finalidade de fazer apologia, defender. É um sermão que ele te ensina a você defender a tua fé. Você vai explicar, vai pregar
em assuntos da Bíblia defendendo a autenticidade da sua fé, a autenticidade do cristão, né? Outro tópico, ético, é quando exalta a conduta e a vida moral e ética. Quando você vai pegar um sermão ético, ele vai trazer, exaltar a conduta e a vida moral e ética do obreiro, da obreira ou outras pessoas. Outro assunto, narrativo. Quem narra um fato ou milagre. Muitos pregadores vão pregar, eles narram o assunto, conta a história, né? Eles não dissertam. Uma coisa é, irmãos, eu narrar uma história. Por exemplo, vou narrar a história de Noé. Existiu um homem na face da terra que viveu por épocas e assim por diante. Você vai narrar o assunto. Você vai narrar o assunto. Não vai dissertar. Dissertar é você falar sobre o assunto. Trazer em miúdos, né? Narrativo. Outra, controvérsia tem por finalidade atacar erros e heresias. Sermões que falam sobre controvérsia, ele não é a finalidade de apontar, de repente, o B ou o C, mas é o sermão usado muito para estudos, para você apontar erros, falhas, heresias que podem, de repente, estar à volta das pessoas. Outra classificação do sermão, no segundo tópico, é também pelo método. Então, tem gente que prega pelo assunto doutrinário, histórico, ocasional, apologético, ético, narrativo ou por uma controvérsia. Agora vou falar pelo método. Tem gente que classifica um sermão pelo método, seja temático ou topical. Vamos lá para frente. Isso é aquele onde a divisão faz parte pelo tema. Todas as divisões devem derivar do tema. Esse é o temático. Então, por exemplo, o pregador vai pregar um assunto aqui e ele fala, vamos falar sobre a cruz de Cristo. Ele vai colocar todas as divisões falando sobre a cruz de Cristo. Quem que morreu na cruz do Calvário? O que era a cruz do Calvário? Para que era a cruz do Calvário? Quem que era crucificado na cruz do Calvário? O que representava para a sociedade? Que era simplesmente algo de escândalo para quem fosse naquela cruz. E assim por diante. Então você vai pregar uma mensagem por tema. Você vai pregar o tema, a cruz de Cristo. Aí você vai pregar todos os tópicos, vai divergir para o tema. Está entendendo? Então essa é um assunto que o pregador prega pelo tema. Prosseguindo, a melhor forma é fazer perguntas ao tema escolhido, tais como por quê, como, quando, o que e onde. Tá? Textual são aqueles sermões onde a divisão encontra-se no próprio texto. É um método muito bom, pois oferece aos ouvintes oportunidade passo a passo da exposição do sermão. O textual, irmão, assim, você vai falar sobre um assunto, voltar lá, por exemplo, na cruz de Cristo. Você vai pegar tópico por tópico, não saindo do assunto principal, mas você vai dividindo o texto. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. Aí, você vai dividindo. Quem está ouvindo começa, fica ansioso por o próximo tópico, como é que vai ser. Isso é a forma textual de explanar um sermão. Aí tem o sermão expositivo. Esse sermão, quando os textos são longos, pode expor uma história ou uma doutrina, parábola, milagre, peregrinação ou pecado. Já o expositivo você vai expor. Você vai falar sobre o assunto, mas não narrando, mas contando a história, dissertando ao mesmo tempo. Você vai expor, vai falar sobre o assunto. Tá? Dá um exemplo para os irmãos. Vamos falar sobre a viagem de Paulo a Roma. Aí você fala assim, Paulo foi um homem que foi usado por Deus depois de ser entregado por Jesus na cidade, na estrada que ia para Damasco. Aí então, agora, ele tem uma grande missão de pregar o Evangelho. Eu estou expondo ele, eu estou explanando a vida dele para as pessoas que estão me ouvindo. Isso
dar uma parênteses aqui para os irmãos, que é bastante informação aqui, né? Então às vezes fica assim, aí, talvez você pergunte assim, mas espera aí, tudo isso é preciso para um sermão? São vários tipos de sermão, sabe? Então, cara, essa apostila aqui dá para guardar em casa, estudar, analisar, essa diferença aqui, vocês vão assimilar quem está pregando ao tempo. E vocês, quando for pregar, vão entender com o tempo essas repartições. Vamos lá, prosseguindo agora. Aqui nós vimos até aqui o momento, vamos lá. Em certo sentido, todo sermão é expositivo, mas aqui indica a extensão do texto. Vamos lá, divisão do sermão. Antes de começar a falar esse assunto, irmãos, nós aprendemos agora aqui, ó. Nós vamos colocar aqui, ó. A classificação do sermão. Então, o sermão ele pode ser pelo assunto ou pelo método. Isso é a classificação do sermão. Ele pode ser pelo assunto ou pelo método. O sermão pode ser textual ou expositivo. Então, bom, agora prosseguindo. Agora vamos ter a divisão do sermão. Você vai dividir, você vai contar uma história e vai dividir ela. Vamos lá. O sermão deve possuir 3 divisões. Deve possuir divisões que permitem um bom aproveitamento do assunto de quem vai apresentar. A introdução, que é o início, exórdio, aqui significa início, tem por finalidade chamar a atenção dos ouvintes para o assunto. Então, tem que chamar a atenção para o assunto. Tem que preparar, ouvir, tem que ser apropriado e deve estar relacionado com o tempo. Mas cuidado para não antecipar o sermão. Por exemplo, o cara vai falar, o Breno vai falar sobre a mensagem dele é arrebatamento da igreja. Daí ele vai fazer uma introdução. A introdução vai falar, é um pré-assunto do que vai ser falado no corpo da mensagem. Aí de repente ele começa a introdução e já começa falando o que vai falar depois. Aí quem está ouvindo acaba não entendendo as divisões. Aqui então você deve tomar esse cuidado. Por exemplo, vamos falar sobre o arrebatamento. Vou dar uma ideia aqui. Ó. O arrebatamento da igreja. Aí você faz uma introdução. O arrebatamento da igreja é o rapto da igreja, é quando Jesus vai vir buscar as asas. Você vai falando. Depois você vai falar sobre o corpo da mensagem. Por que a igreja vai ser buscada? Quem vai vir buscar a igreja? De que modo que vai vir buscar a igreja? Aí você vai indo para o texto. Nesse momento, o pregador vai familiarizar seu auditório, cuidado especial deve ser tomado quanto ao entusiasmo, pois o povo pode ainda estar frio. Aqui eu abro um parênteses aqui para os irmãos. Irmãos, assim, ó, a igreja quando vai ouvir a mensagem, ela está atenta para ouvir a mensagem. Então, o pregador não pode, assim, já de começo, entrar a 1.200 por hora, sabe? Aquela empolgada. Não, tem que explanar o assunto, igual diz alguns, assim, com os pés no chão. Por quê? Porque ao mesmo tempo, ele dá aquele entusiasmo, sabe? Ele tem que falar de forma serena a introdução do que vai ser falado, para depois passar nos próximos tópicos. Porque às vezes o pregador acelera na introdução, ou faz uma introdução muito longa, vai cansando os ouvintes, para depois passar para a parte principal da mensagem. A parte principal da mensagem é tudo, o sermão é como um todo principal, mas para a pessoa assimilar, tem que ter a introdução e o corpo, que vai falar sobre o assunto, e a conclusão é a finalização, né? Então, muitas vezes, tem pessoas que começam a introdução e fica na introdução e não termina a mensagem. Não termina. Aí, é o certo, se você começou, sim, termina o assunto, né? Fica o negócio mal terminado. Já pensou? Eu levar o carro lá no irmão Elias, lá para arrumar lá e o irmão Elias arruma do carro, mas deixa 3, 4 parafusos assim, depois terminando, né? Vou ter que voltar lá para terminar o serviço, então fica o negócio mal acabado. Então, o texto em si, estou falando, se isso não serve não só para
Qualquer discurso que for fazer um dia, tem que ter uma introdução, corpo e final. Texto. Aqui, texto. O trecho é lido pelo orador, podendo ser um capítulo, uma história, uma frase ou até mesmo uma palavra. Quando o texto é bem escolhido, o pregador desperta os ouvintes ao desejo de conhecer a palavra de Deus. Não podendo escolher textos proferidos por homens ímpios ou por Satanás. Escolha textos que tragam estímulo, lição. Evite textos que provoquem repugnância, gracejos, ou que descrevem cenas da vida sexual. Então, escolha muito bem os textos que você vai falar. Por exemplo, textos que vai despertar a atenção para os ouvintes. Que o ouvinte vai ficar atento, porque a ideia principal, irmãos, é que as pessoas ouçam falar de Jesus, você anuncie o Evangelho, que faça a sua parte, que o Espírito Santo vai conduzir. Agora, uma mensagem que mal transmitida, que não teve nem foco, que não teve nem meio nem fim, a igreja não vai entender. É lógico, irmãos, que eu abro parênteses, o poder da palavra, o poder é do Espírito Santo, sabe? Bem antigamente, o povo não tinha esse conhecimento dessas divisões, não tinha. O povo pregava a palavra do jeito que vinha no coração. Então, eu volto a dizer, o que faz o trabalho, o que faz a salvação de almas, o que convence o pecador é o Espírito Santo, né? Agora, nós estamos entendendo hoje aqui, uma forma mais clara de que as pessoas entendam o que for falado, né? Muito bem. Agora vamos falar para o corpo da mensagem, sabe? Então, vai ter introdução, aí vai falar o corpo. É a parte mais lida, porque aqui se revela a mensagem como Deus quer dar. É o mesmo que desenvolve no sermão. O corpo é a sequência das divisões do sermão. Pode ter 2, 5 divisões, ou quantas mais divisões, mais complexo será o sermão, ou ainda conter subdivisões. Para que, irmãos, eu particularmente entendo assim, quando você vai pregar no nosso lugar, tem inúmeros tópicos, eu já falei na aula passada, volto a falar, você não vai conseguir, com o tempo que você tem, falar sobre todos eles até o final. Vai acabar, alguns não terminando. Então, sempre procurar 3 no máximo tópicos, sabe? Por exemplo, vou pregar sobre fé. E a mensagem de hoje é sobre fé, né? Baseada em Hebreus 11, né? É sobre fé. Então, acontece que eu vou falar sobre 3 características da fé cristã, por exemplo. Primeira, segunda, terceira. A igreja fica atenta, mas ao mesmo tempo não vai ficar assim, cansativo de ouvir, porque a palavra vai ser ouvida. Muito bem, prosseguindo aqui. Nesse corpo, irmãos, da mensagem, é onde você vai trazer todas as informações e dissertar o assunto, sabe? É onde você vai explicar, sabe? Todos os assuntos. Vamos pegar aqui um versículo da Bíblia para nós entendermos, irmãos. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Bom, Salmos de número 107. Não precisa achar na Bíblia, eu estou só lendo para os irmãos. Eu vou ler para os irmãos aqui. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade é para sempre. Aí, dentro do estudo, nós estamos falando aqui. Pensem, os irmãos, um tema para esse assunto aqui. Podem pensar, né? E falem para mim. Um tema. O versículo é: louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade é para sempre. Nesse versículo dá vários temas. Pense um tema aí. Pensa, irmão. Mateus, um tema. Bondade de Deus. Bondade de Deus. Pensa, irmão, Antônio, um tema. Louvor e adoração. Louvor e adoração. Pensa, irmão Elias, um tema, Elias. Qualquer palavra do discorrer desse versículo. Não. Hã? Então, aqui,
O texto é: louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade é para sempre. Pensa no tema aqui. Bondade eterna. Bondade eterna. Veja bem, irmãos, aqui, Eu só dei um exemplo dos irmãos. Veja quantos temas. O irmão, você falou qual tema? Bondade de Deus. Bondade de Deus. A irmã? Bondade eterna. Bondade eterna. O irmão lá? Louvor e adoração. Louvor a Deus. Adoração. Louvor e adoração a Deus. Veja quantos temas escolhemos aqui, Todos esses temas aqui, que vocês escolheram, cada um dá uma mensagem diferente no mesmo versículo. Então vai vir um dia a irmã pregar aqui, vai vir o Elias pregar aqui, vai vir o Antônio pregar aqui. No Salmo 107, cada dia vai ter um tema. Por quê? Porque a palavra do Senhor é rica em palavras, né? Algum comentário falarmos, né? Então veja bem, aí a irmã Elizabeth escolheu lá bondade de Deus eterna, certo? Aí o que ele vai fazer? Esse é o tema, bondade de Deus eterna. Aí eu vou pegar esse assunto e vou fazer o corpo da mensagem. Então qual é o corpo da mensagem? É porque isso vai falar bondade de Deus eterna. Vai procurar versículos que falam da bondade de Deus. Escreve ali. Vai procurar assuntos que falam da bondade de Deus. Escreve ali. Depois, vai procurar assuntos que falam sobre a eternidade de Deus. Vai marcar ali. Aí você vai ler tudo aquilo, sintetizar aquilo. Não, agora eu vou colocar os tópicos. A bondade de Deus é eterna para o homem. A bondade de Deus é eterna para a humanidade. A bondade de Deus não tem limites. E isso vai dividindo. Então, esse é o corpo da mensagem. O tema é esse. O corpo da mensagem é o entendendo? Então é assim, uma forma assim mais clássica de você preparar um pequeno palavra, um pequeno sermão, né? Então, veja que aqui, como os irmãos falaram, eu tirei 4, 5 temas aqui, né? Se eu fosse falar no tema que o pastor Antônio falou, né? Louvor e adoração, né? Salmista tinha razão suficientemente para ter louvor e adoração a Deus. Veja que tema bonito. Aí você vai falar, por que devemos louvar a Deus? Por que ele merece adoração? Porque então, assim, irmãos, é uma forma de você sintetizar o versículo e começar a entender. Então, essa regra aqui que eu estou falando para os irmãos, vale assim, para inúmeros e inúmeros textos da Bíblia, né? Com a ajuda, é claro, do Espírito Santo, para que possa variar, nos iluminar o nosso pensamento. Amém, irmãos? Vamos prosseguindo aqui. Então, tá, vamos lá. Esta é uma regra. O pregador deve saber colocar em ordem as divisões, ou seja, pontos que vão ser incluídos na mensagem. Geralmente contém ordem e pontos a fim de que aumente a força até determinar mais forte. Por exemplo, irmãos, nós não podemos pregar uma mensagem descendente, descendo, sabe? Nós temos que pregar uma mensagem ascendente. Por exemplo, vou pregar, volta aqui no falar sobre fé. Vou pregar assim, o ponto principal de falar sobre fé, eu vou deixar o ponto mais alto da mensagem, no terceiro, quarto tópico. Eu não posso falar o tema principal da mensagem no começo já, eu estou fazendo o contrário. Tem gente que vai pregar a mensagem e prega no sentido descendente. Que você, ao invés de você subir no ponto principal, você desce. E é o contrário, tem que ser ascendente. Então toda a mensagem ascendente. Sabe? Por exemplo, as 10, por exemplo, aqui vou dar um exemplo para você sobre fé. As 10 convicções da nossa fé. Primeiro, você fala um assunto e cada assunto vai sendo mais forte, com mais convicção, até chegar no ponto final. Porque eu já vi, irmãos, muitos, às vezes, que vão pregar, ele fala sobre o assunto principal da mensagem no começo, sendo que o assunto principal é no final. Obrigado. Conclusão. A conclusão é o fechamento do sermão. A aula deve ser bem feita, um sermão com um encerramento abrupto,
em dedicação e um sermão com encerramento abrupto é desconselhado. Ou seja, aquele encerramento assim, eu termino a mensagem, convido os irmãos para se ficar em pé. Irmãos, a minha mensagem, a conclusão é essa. Você quer encerramento curto? Não. O encerramento, a conclusão é o ápice da mensagem. Você tem que falar tudo, você pegar um apanhado de tudo que você falou e colocar o ponto principal na conclusão. A conclusão deve ser breve e objetiva. É o resumo do sermão, uma recapitulação e reafirmação dos argumentos apresentados. Durante a conclusão, pode efetuar um convite de acordo com a mensagem transmitida. Aí, irmãos, vem aquela hora que o pregador vai pregar, aí às vezes fazer um convite, se alguém... Irmãos, não precisa nem forçar. Né, Antônio? Se foi convencido pela palavra, o Espírito Santo estava na vida do pregador, trabalhando, o pregador falou um pouquinho, a pessoa ia para frente, sabe? E hoje, irmãos, temos costumes que o pessoal gosta de vir para frente, mas tem pessoas que aceitam Jesus, tomam a decisão, estão no banco. Tem gente, irmãos, que tem vergonha às vezes de vir na plateia, sabe? Tem vergonha. E aí, às vezes o pregador fica, ou quem tiver orador, fica lá insistindo para que venham pessoas para frente, sabe? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Sempre esteja preparado para você pregar o sermão e às vezes as pessoas não vêm na frente. Porque muita gente baseia o nível de pregação pelo número de gente que vem na frente. Fui em tal trabalho e metade da igreja foi para frente e recebeu oração. Não. O poder da palavra pode ser lá no seu banco, você pode. Só que tem gente que a fé dele é tão grande que tem que ir lá na frente. Só que se você estiver pregando e ninguém for no apelo ou no convite, não fique chateado, não fique triste. A palavra foi pregada, ela não volta vazia. O que acontece, irmãos, infelizmente, é que tem muitos, não cabe a mim falar do B ou C, é que a pessoa fica ali puxando, convencendo para que a pessoa venha. E às vezes a pessoa vem pela emoção, ou por força, e acaba não permanecendo nos caminhos do Senhor, né? Então, a conclusão, ela vai trazer tudo que o assunto falou, tudo que o sermão falou, com mais propriedade, exatidão, e o convencimento do pecador, das pessoas que precisam, é através do Espírito Santo. Por exemplo, foi uma pregação que fala sobre cura, né? Uma mensagem. Às vezes, irmãos, tem muita gente na plateia, está doente, está com dor de cabeça, está com tanta coisa, mas a pessoa tem vergonha, irmãos. Tem gente que tem uma vergonha de vir na frente, assim, sabe? E ele acaba assim, às vezes a pessoa vem, dependendo do orador, o orador às vezes fala, e de repente expõe a pessoa, sabe? Então, às vezes, a pessoa fica no rolo, não vem para a igreja, para aquela igreja ali. Porque tem gente, irmãos, cada um tem um jeito. Tem gente, irmãos, que é mais desinibido, não tem. Mas tem gente que ele tem uma vergonha de ficar perante os outros ali, sabe? Que daí, de repente, ele vem aquele dia no culto e não volta mais. Então, assim, pregou a mensagem, faz um convite, não veio ninguém, amém, a palavra é pregada, sabe? Porque se for pelo Espírito de Deus, as pessoas que precisam vão vir na frente. E se não vir ninguém, aonde tiver, vão ser abençoados. Porque se criou-se uma ideia, mas que tem que vir na frente para ser abençoado. Irmãos, é um convite que o pregador, orador. Se você sentir vir, venha, mas se não sentir, fique no seu banco, né? Então, às vezes, eu já vi muitos casos que tinha irmãos que às vezes iam logo na frente só porque o pregador não parava mais nos apelos, ficava lá falando e veio, e daí começa a bater uma ansiedade no pregador, ele começa a sair fora da mensagem que pregou e começa a falar um monte de coisa que não tem a ver. Porque vai acontecer isso. E ele começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver com o assunto. Aí gera um medo no povo que está ali, acaba corroendo, mas não pela palavra, mas de repente uma palavra mal colocada que colocou medo nas pessoas. Mais um ponto aqui, irmãos. Pregador nunca pode
pode usar da habilidade da emoção para colocar medo nas pessoas. Por exemplo, se a mensagem é clara, nós devemos pregar, anunciar, pregar o evangelho, mas não colocar medo nas pessoas. Ah, se você não fazer isso, você vai para isso. Não, tem que ser convencimento, não por medo. Amém, irmãos? Vamos lá, passando. Nós vamos ver agora, irmãos, um assunto agora que vai falar um pouco sobre ética ministerial e no final volta um pouco sobre a palavra de novo, tá? Eu vou beber um pouquinho de água enquanto isso, tá? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos falar agora sobre ética ministerial. A ética ministerial do obreiro é um conjunto. O que é ética então? A ética ministerial do obreiro é um conjunto de valores morais que orientam a conduta do obreiro. Isso é ética. O objetivo é que o obreiro tenha confiança e respeito e credibilidade. Isso é ética. É você falar aqui e o pessoal aprovar lá embaixo. Porque se você não tiver credibilidade com as pessoas, claro, você não vai conseguir agradar todo mundo. As pessoas vão reprovar você lá embaixo. Princípios da ética ministerial. Obreiro tem que ter ética. Princípios. Primeiro, fidelidade. O obreiro deve ser fiel à sua liderança doutrinária e estatutos da igreja. Olha aqui, eu faço parte agora do trabalho aqui, do trabalho da igreja church aqui, né? Eu tenho que ser com respeito à liderança. Quem é a liderança? Nossa pastora e o pastor. Eu tenho que ser obreiro pela ética. Agora vamos sair um pouco sobre palavra, vamos falar sobre ética cristã. Obreiro é ética. Eu tenho que ser fiel à minha liderança, saber obedecer. O princípio para você ser um grande líder é você saber obedecer, ser fiel à liderança, às doutrinas e estatutos da igreja. Então, se eu entrei aqui, vou participar, ninguém me obrigou, ninguém é obrigado, mas eu, como estou participando, eu acho por bem de que eu tenho que respeitar os estatutos da igreja, as normas da igreja, porque senão eu sou uma pessoa rebelde, você é uma ovelha rebelde. O pastor fala uma coisa e eu distorço para cá. O pastor fala outra coisa e eu distorço para lá. Então está errado. Então nós devemos ter fidelidade. Segundo o princípio da ética ministerial, do ministro, honestidade, ser honesto, verdadeiro, pontual e não espalhar fofocas. Então, olha aqui, irmãos, quanta coisa. Eu digo para os irmãos, às vezes a gente falha, mas tem que ser honesto nas atitudes, no trabalho, em todas as nossas áreas. Verdadeiro, que a verdade esteja na nossa boca como ministro. Irmãos, porque nós somos cidadãos dos céus. Aonde você for, você é visto. Terceiro, pontual. Irmãos, a pontualidade. Eu às vezes chego atrasado aqui com os irmãos. Algumas coisas do trabalho meu, às vezes chego atrasado. É uma coisa que eu tenho que cada dia me policiar. Mas a pontualidade é uma das marcas do obreiro. Sabe, os irmãos que participaram no quartel, na polícia, sabem que a pontualidade é exímia. Pontualidade. Se é 6 horas, não é 6, não é 12 dos irmãos. Que eu chego atrasado aqui, os irmãos, é normal acontecer isso, não tem problema. Só que eu estou dizendo assim, que como obreiro, aqui nós estamos todos em família, irmãos. Mas já pensou você foi convidado para pregar lá no Albarana, por exemplo, né? O irmão Elias vai pregar lá no Albarana. O culto começa 8 horas, né? Tem pregador que chega só na hora da mensagem. Já não está nesse não. Chega lá no meio da multidão, vai sair. Chegou e volta pela igreja, chegou lá. Então, isso, irmãos, pela ética ministerial, o pregador, o obreiro que vai pregar, tem que chegar na hora do culto, começar o culto junto. Sabe? Pode chegar em uns 10 minutinhos assim, começou, mas ele tem que chegar no começo do culto. Ou seja, no horário do culto. Se o culto começa às 8 horas, desde 8 horas lá. Está lá para começar, os irmãos estão se preparando para cantar, e já está o pregador. Por quê? Porque vai acompanhar o culto, vai acompanhar as mensagens,
vai acompanhar o testemunho, os louvores, vai estar por dentro do culto. Agora acontece, quem já não viu isso, irmãos? O pregador que chega na metade do culto, na hora da pregação, sabe? Faltando, a igreja fica naquela expectativa, né? Sabe? De repente aparece lá o pregador. Nossa, só falta colocar uma holofote no pregador, é assim não, sabe? Só falta colocar uma luz de LED, está chegando o pregador, sabe? E nem entra pelo meio da multidão, ele entra por trás para virar celebridade. É assim não é? E infelizmente é. Mas pela ética ministerial, nós devemos chegar a ser pontual. Não estou falando nós aqui, irmãos, como igreja, que eu chego atrasado, não dá nada isso, porque nós estamos aqui como família. Eu estou falando como obreiro, quando vocês for ter um compromisso. Vocês por lá for ter um compromisso. Aqui nós entendemos. Ou de repente, vocês têm um compromisso fora, tem que estar certinho. Por exemplo, se você for convocado para ir como júri popular no fórum, vocês vão chegar atrasado? Ninguém chega atrasado, mais de gente chega meia hora antes. Por quê? Porque não dá, né? Se ele chegar atrasado lá, você leva uma multa, porque assim e por diante. Então, Não cancela a audiência. Exatamente, eu fui muito tempo para o júri popular, sabe? Muito tempo. Então tem que estar lá, sabe? Tem que estar lá. Eu ia até meia hora antes, de medo de me atrasar. Por quê? Porque para não dar problema. Agora vamos falar sobre as coisas de Deus. Já não está assim, irmãos. Só um parênteses aqui. É uma mensagem que tinha que muita gente aqui, né? Mas já não está, irmãos, que por que para Deus as coisas dele ele faz assim? Lá fora a gente, serviço, chegou 10 minutos atrasado, já montam, já põe no cartão lá uma falha, ou uma falta, ou já um ponto negativo. Assim, né? Tem que chegar no serviço, se é 8 horas, 15 para 8, está lá. É assim, né? E na obra de Deus, sabe, a gente, eu estou falando assim, isso, eu me incluo, irmão Elias, irmão Dono, eu me incluo nisso, que eu muitas vezes chego atrasado, irmãos. Nos trabalhos que eu participava na outra igreja, né, eu chegava muito atrasado, sabe? Eu chegava, quando você está assim, eu chegava na pregação, só serviço. Isso que, sabe, isso eu ri, para um obreiro, irmãos. A igreja está te vendo, sabe? A igreja, ó, chegou, nossa, cheguemos os obreiros, estão antes de todos nós lá. A igreja fica vendo que os obreiros são pontual. Ou de repente eu chego, o obreiro lá no final do culto, mas o que aconteceu? O obreiro chegou no final do culto. A igreja está ouvindo, irmãos. E o povo fala, e o povo se espera. Nem vou chegar cedo no culto, esses obreiros chegam na metade do culto, falando para mim isso, irmãos. Porque eu chegava. Vamos começar a chegar com você chega no final do culto. Irmãos, aquilo foi uma lambada para mim, que olha, né? Até a minha esposa estava junto, né, irmão? Então acontece, a pontualidade, isso é uma coisa que eu ainda, e por isso que eu digo, esse curso que estamos fazendo aqui, essa palestra é para todos nós e para mim também. Eu tenho que me policiar sobre o horário. Irmãos, tem um compromisso, saiu cedo, você evita de sair correndo a tudo, se matando, sabe? Eu um dia que estava atrasado, irmãos, e saí tudo se arrebentando, em outra época, não era aqui, sabe? E fui tudo, e passei umas 2, 3 lombadas, correndo a tudo com o carro, já estragou, não sei o que, no carro, sem que virou um prejuízo para mim. E cheguei atrasado no motivo. Então, tem um compromisso, programe antes. Isso na verdade, não. Capaz, passei nos buracos, já estourou o pivô e passei em uma pedra que tinha já dentro do carro, quer dizer que foi um prejuízo para mim. Farol vermelho. Farol vermelho. E outra, às vezes pode passar um farol vermelho porque você saiu atrasado. Então, se o teu compromisso é tal, saia antes. É melhor você ficar 1 hora esperando no ponto do teu compromisso, que se chegar 1 hora atrasado, um monte de prejuízo, né? Amém? Porque irmão Mateus e Eleazar não aceitavam, né? Tinha castigo, né? Cada minuto era um dia que você ficava lá dentro. Sabe? Então, irmãos, não tem. Então, pontualidade. Eu falei um pouquinho que e não espalhar fofoca. Irmãos, a tal de fofoca para o ministro não pode existir. Mas existe, mas não pode. Você que é ministro, nós somos ministros, não pode. Se alguém vem falar para mim de alguma coisa, o que eu tenho que fazer, irmão? Vamos orar para o irmão.
Vamos orar, nem vamos se estender sobre a conversa. Vamos orar. Né? Só orar, mais nada. Porque, irmãos, é inevitável. Lógico, você não tem como você estar num ônibus que você não vai escutar um falando do outro lado. Mas se alguém dirigir a você e te falar o assunto, você corta e ó, me desculpa, nós vamos orar por fulano e só. Porque a fofoca, irmãos, ela gera um desconforto na igreja, um estrago na igreja, sabe? E a fofoca, irmãos, é pior, é tipo um câncer, irmãos. Ela vai assim, ó, sabe? Ela vai indo, penetrando e vai invadindo tudo, sabe? A fofoca é assim, irmãos. E não tem dono. Quem falou algo? Ciclano. Mas quem vai no ciclano? Quem contou? O Beltrano contou. Quem mandou? O Bertrano. Não tem dono. A fofoca não tem dono. Não tem dono. Sabe? Daí vai naquele outro, mas e se chamar todo mundo para processar, também diz que ninguém tem dono da conversa. É assim a fofoca, irmãos. Então, obreiro de Deus, obreiro do Senhor, não vou ficar, sabe? E, irmãos, eu trabalhei em outros trabalhos, em outras igrejas, não estou falando da igreja, estou falando do que a forma. Meu Deus, irmãos, era já viram, irmãos, a frigideira quando você põe uma banha, sabe? Ela começa a frigir assim, tá vendo? Na frigideira, põe o azeite, é a mesma coisa, irmão. Parece que fica doce na boca do povo, conversando, sabe? E o obreiro, irmãos, tem que se afastar disso, sabe? Você estando lá, assentando a lenha numa pessoa, falando mal, não esteja perto, nem caia nessa conversa, porque às vezes acaba você se envolvendo sem você perceber. Então, estão falando de alguém, não. A Bíblia diz, aparta do mal, se desvie, né? Tem que ser responsável, ter responsabilidade, conduzir a vida e o ministério com retidão e responsabilidade. Precisa ser responsável nos teus atos, no teu trabalho. Continuação, tem que ser obreiro com devoção, atuar com sabedoria, discernimento e devoção para o crescimento espiritual da comunidade. O obreiro deve trabalhar com discernimento e devoção, trabalhar para que o reino cresça, mas não que o reino diminua, para que as pessoas se cheguem mais na igreja, se cheguem mais na obra do Senhor, para que a obra do Senhor cresça, não que diminua. O obreiro, na ética ministerial, tem que ter um preparo espiritual. Qual é o preparo espiritual? Oração. Preparo espiritual, oração. Obreiro que não ora é um obreiro fadado ao fracasso ministerial. Não orou, irmãos, pode ser PhD em Bíblia, ter formação, ter mais isso, ter mais aquilo. Se não ora, irmãos, é só uma embalagem com rótulo só, sabe? Só embalagem com rótulo. Não tem essência nenhuma. Porque digo, irmãos, o que vale na embalagem é o que está na placa da embalagem ou o que está dentro da embalagem? Às vezes, irmãos, tem um grande produto numa simples embalagem, mas aquela simples embalagem está levando um grande produto. E às vezes está uma grande embalagem, uma embalagem muito bonita, mas não tem nada dentro. Então o obreiro em si, ele tem que ser para multiplicar, não para diminuir. Então nós somos vasos, irmãos, usados nas mãos do Senhor. E assim por diante, né? Atuar com sabedoria, irmãos. Quando vê um assunto na igreja, eu creio assim, não hoje ou amanhã, por exemplo, opa, escuta, fica atento, não fala nada, sabe? Segura para si, pensar para tomar decisão ou falar. Preparo espiritual, oração, oração e oração. Tiago falou, muitos profetas falaram, né, sobre oração. Devemos orar, orar, orar. Para pregar, orar no trabalho, oração. Tá? E oração, irmãos, o que é oração? É você falar com Deus. É você ter uma atitude, uma ação e ir verbalizando palavras a Deus. É oração, é contato com Deus. Continuando. Ter intimidade com a palavra de Deus e estar preparado espiritualmente e bíblico. Então, as duas coisas juntas, crescer na graça e no conhecimento. Então, você está preparado para as duas coisas. Né? Ter testemunho, dar um bom testemunho como cristão. Né? Digo para os irmãos sabem disso.
Disponibilidade. Dar um bom testemunho e também ser disponível. Irmãos, sem esperar você mandar, você ser disponível. Precisamos, posso. Mas também você não pode, fala, irmãos, eu não posso. Porque você falar e não ir. Então tem que ser, o obreiro tem que ser disponível. Mas se não pode, fale a verdade e não conta às vezes a pessoa, não pude porque aconteceu isso. Está mentindo, não. Estar sempre à disposição para ajudar, passando uma palavra de vida e amor. Então, sempre o obreiro do Senhor, fora de tempo e antes de tempo, a oportunidade que tiver, sempre ter uma palavra de amor para as pessoas. Às vezes no ônibus, na praça, alguém vai ouvir falar de Jesus por você. Então vai ter oportunidades que você menos espera, é aquele momento que você falar. É aquele momento e o único, porque às vezes não vai ter outro momento. A ética ministerial, o ministério cristão, é a base que sustenta a confiança e a integridade da liderança espiritual. E inspira outros a seguir o caminho de virtude da fé. Ou seja, a tua vida de fé, como obreiro, vai inspirar outras pessoas a seguir Jesus também. Tem gente, irmãos, que não pregou o Evangelho, não falou de Jesus para ninguém, mas tinha um testemunhozinho. E aí as pessoas se converteram só por causa do testemunho daquela pessoa. Bom, eu vou ser crente. Quando me converter, eu quero ser crente igual aquele B ou C, né? Muito bem. Objetivo, obreiro, olha que interessante aqui, irmãos. Grife na lição de vocês. Ó. O obreiro é uma peça-chave na manutenção da saúde espiritual e administrativa da igreja. Jesus destacou a importância de ter obreiros dedicados para a expansão do reino de Deus na terra. Repetindo, o obreiro é uma peça-chave na manutenção da saúde espiritual administrativa da igreja. Jesus destacou a importância de ser obreiros dedicados para a expansão do reino de Deus na terra. Isso, ou seja, você tem uma importância gigantesca para a obra de Deus. Deus conta contigo, Jesus conta contigo, obreiro do Senhor. A ética ministerial é um conjunto de valores morais que orientam a conduta do ministro. É líder ou espiritual. Ela é baseada na responsabilidade e integridade. Tem como objetivo inspirar outros a seguir o caminho de fé e virtude. Então, outros vão seguir esse caminho baseado no teu testemunho. Prosseguindo, irmãos. Princípios da ética ministerial. A ética ministerial, ela vem para regular a conduta do ministro em relação a Deus, a si mesmo, a família, a sociedade e a igreja. Então, a ética regula a tua conduta, a tua forma de agir. É a ética ministerial, né? Prosseguindo na página 17. Isso vai para adquirir confiança, respeito e credibilidade diante das pessoas. Então, irmãos, aonde você for pregar, ensinar, falar de Jesus, a ética cristã vai atuar na tua vida fazendo com que você respeite as normas e quem te ouça, quem te viu, quem te vê, dá crédito a você, dá credibilidade às suas palavras, dá crédito à tua pessoa, né? Viver com integridade moral e espiritual perante Deus e a sociedade. Cuidar pessoalmente do aspecto humano e religioso. A ética ministerial fala com a sua conduta e a sua vida pessoal. O obreiro tem que se cuidar, né? E aqui está falando do cuidado da saúde, irmãos, sabe? Quantos obreiros que de repente eles servem a Deus empatados e se desgastam, mas não cuidam da saúde? Tem que cuidar da saúde, fazer um examinho, né? Sei que hoje está tudo caro, mas vai pelo SUS, né? Enfrenta uma filhinha lá, faz exame, tem hoje, demora, mas tem. Cuida da saúde, do aspecto da saúde, sabe? Quantos obreiros que infelizmente acabaram até infartando nos púlpitos, né? Lógico que todo momento, um dia vai chegar nessa hora, não sabemos qual o momento, mas às vezes a pessoa
rotina e acaba infartando, nem sabia que às vezes tinha colesterol ou que tinha alguma coisa parecida e acaba. Então, o obreiro tem que cuidar da sua saúde, é obreiro e é obreira, da sua saúde. Se puder dar uma caminhadinha, se puder tirar um tempo para si, sabe? Cada um dos irmãos, cada um de vocês tem que ter uma válvula de escape. Não sei se eu falei isso no estudo passado, acho que eu nunca falei, né? Então, todo obreiro, a obreira, tem que ter uma válvula de escape. Não o escapamento do carro. Válvula de escape, ou seja, então, você tem que fazer alguma coisa que você gosta, sabe? Ah, eu gosto de ler. Ah, eu gosto de ficar assistindo um filme que vai falar sobre as coisas de Deus. Ah, eu gosto de caminhar. Ah, eu gosto da bicicleta. Ah, eu gosto de pescar. Ah, eu gosto de... Isso é a chamada válvula que você tem que ter um tempo para você, sabe? Porque tem obreiro aqui, irmãos. Vocês hoje estão aí, mas vão estar na frente do trabalho, e são músicos também. Vai carregando você, irmãos, sabe? Obreiro, irmãos, ele é para ser, as pessoas vão chegar para você e vão falar dos seus problemas, vão trazer os problemas para você, e vão falando. E você vai estar ouvindo, tentando aconselhar e assim por diante. Vai chegar uma hora que você vai estar assim, ó, a cabeça explodindo, tanta coisa. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ter um tempo para você, sabe? Então, sair, vai fazer para uma chácara, vai para um lugar, você se distrair um pouco. Então, você tem que fazer o que você gosta, sabe? Então, cada um, sabe, tem alguma coisa que gosta de fazer. Então, você tem que ter essa válvula de escape, porque vai fazer bem para você, vai carregar com as energias. Por quê? Porque se você não fizer isso, irmãos, automaticamente, você vai fazer com que o teu corpo humano não vai aguentar, sabe? A carga emocional, sabe? Por que existem as férias? Por que será que tem férias no trabalho nosso, irmãos? De 30 dias tem uma férias, depois a cada um ano tem uma férias. Por que será? Porque às vezes nós vendemos as férias, né? Vendemos porque precisamos. Mas o certo é passar os 30 dias de folga, para você se desligar do trabalho. Nesse momento, lá, a pessoa volta das férias e volta quebrado, né? Mas você tem que se organizar, não vou gastar todo o dinheiro para me organizar, para me dar uma escapada. Isso faz parte do teu corpo. O obreiro também, irmãos, sabe? Tem que, por exemplo, se ele não teve uma férias da igreja, por exemplo, se o obreiro trabalha na igreja, é pela igreja, dedica um tempo, uma vez por ano, ou todo mês tira uma folguinha de 1 ou 2 dias para tentar repor as energias, né? Continuando, exigir para a ética ministerial também fala para o obreiro que ele tem exigir a formação permanente. A formação permanente, mas a pessoa sempre está estudando, a vida inteira, desde até o saudoso pastor que nos acompanhava lá, ele vivia estudando, lendo. Hoje, irmãos, antigamente nós tínhamos que andar muito tempo para ir pesquisar. Hoje nós temos tudo na base do dedo, né? Então pesquisa, informações, doutrinas, sempre está em uma formação permanente. Outra coisa, o obreiro tem que estar atualizado. Sabe isso? Atualizado. Sabe? O obreiro tem que saber o que está acontecendo. Hoje, na era moderna que estamos, sabe? Acontece alguma coisa, o obreiro está mais por fora. Não, a obreira tem que estar antenado. Ética ministerial, você está por dentro do assunto. Saiu uma nova causa lá, o obreiro tem que estar sabendo, é importante isso. Outra assunto, o obreiro deve distinguir o pessoal do comunitário. Irmãos, aqui é um pouco profundo para o obreiro. O obreiro não pode misturar as coisas, sabe? Obreiro é obreiro, comunitário é comunitário, família é família, sabe? Então, tipo assim, o obreiro tem que distinguir do pessoal para a igreja. Às vezes, há muitos casos que o obreiro, ou obreira, por exemplo, acaba confundindo as coisas. Então, por isso é aconselhável. Vai visitar o pastor e a pastora.
vai fazer, sabe, ser aconselhado, sabe? Ou você vai visitar uma ou duas pessoas, por exemplo, eu vou visitar uma jovem senhora, eu não posso ir sozinho. Ou se eu for com mais um obreiro. Eu não posso ir só eu. Vai gerar, ou vice-versa. Então as coisas. E outra, não misturar lá no pessoal. Às vezes há casos que o obreiro começa a ter o gabinete pastoral, a pessoa vai lá, começa a conversar, e de repente, às vezes a pessoa que está te ouvindo, que está te assistindo, que está te escutando, ele começa assim, a conversar mais profundamente e a pessoa fica, né? Então o obreiro tem que estar consciente para dividir as coisas, sabe? Para dividir as coisas, que às vezes acaba de repente misturando as coisas, sabe? Às vezes a senhorita vai lá contar um problema, o pastor, o obreiro de repente confunde as coisas, então tem que separar a vida pessoal com a vida comunitária, ou seja, não levar teus problemas para a igreja e não levar os problemas da igreja para a tua casa, sabe? Então você tem que dividir. O problema daqui resolve aqui, o problema de casa resolve em casa. Não misturar as coisas nesses aspectos. A igreja entendeu, irmãos? Amém? Muito bem. Prosseguindo. Eu queria que a irmã Continelli, lembra comigo, irmã Continelli? O estudo da ética ministerial para mim, faz favor. O estudo da ética ministerial é o fundamento para quem é convulsionado para o trabalho no ministério. Esse estudo é feito em seminários, cursos de formações de líderes e pastores. Então aqui, o estudo da ética é fundamentado para quem é vocacionado para trabalhar no ministério. Esse assunto é feito em seminários, cursos, é o que nós estamos fazendo, né? A ética é uma área da filosofia que busca estabelecer o que é certo e errado. É a linha entre o bem e o mal. Enquanto a ética é definida como teoria, o conhecimento ou ciência do comportamento moral busca explicar, compreender e criticar moral ou morais de uma sociedade. Ética do obreiro na igreja. Lê para mim, Mateus. O obreiro deve estar disponível para ajudar, ouvir os problemas e passar uma palavra de amor e vida. Olha aqui, o obreiro deve estar disponível para ajudar e ouvir os problemas e passar uma palavra de amor e vida. Está disposto a ouvir, mas ouvir para si. Para si. Não passar para os outros. Então, nós temos que ser uma pessoa de credibilidade e confiança. Que alguém vai falar para mim e eu não vou passar para os outros. Sabe? Tem coisa, irmãos, que eu tenho que ficar às vezes só com o pastor. Às vezes ele não pode comentar nem, tem que vigiar nem com a esposa. E tem então, assim, irmão, assuntos, tem que tomar muito cuidado, sabe? Né? Então, cada obreiro sabe a esposa que tem, o esposo que tem. Então, tem assuntos, irmãos, se a pessoa veio falando para você, ó, é um assunto aqui, eu quero abrir meu coração, eu quero pedir perdão, eu quero uma força, eu quero uma ajuda. Ajuda a pessoa, dá uma força para a pessoa, mas não sai espalhando o problema dela, sabe? É isso que acontece em muitos lugares, irmãos, sabe? Ele ouve o problema e aí acaba falando para todo mundo, sabe? E aí acaba nisso, irmãos. A pessoa? Então o obreiro tem que ser de confiabilidade. Olhar para você, não posso contar um segredo para o Alex, que o Alex vai guardar. Eu posso contar, não, agora eu conto para mim, de repente já está lá na esquina, né? De repente chega na igreja, por exemplo, há um caso, por exemplo, mais complicado, que não pode falar. Quando a pessoa chega na igreja, todo mundo está olhando para o camarada. A igreja já sabe antes que todo mundo. Já sabe antes que a esposa, já sabe, fica um negócio muito desajeitado, sabe? E sabe, irmãos, que assim, ó, se tiver um problema comigo e eu chegar no lugar e todo mundo saber, irmãos, todo mundo vai olhar para mim, sabe? Todo mundo vai olhar com aquele rosto de espanto. Então, o que acontece? Isso o obreiro
que escutar alguém conversar consigo, tem que guardar para si. Porque, irmãos, é muito complicado e vai trazer um dissabor, de ajudar, vai trazer pior para as pessoas. Né? Algum comentário, pessoal? Não? Então é assim, irmãos. É assim. Então, o obreiro tem que ser, olha, irmãos, uma pessoa confiável. Falou para mim, é segredo. Segredo é segredo. É em 3 pessoas, você é a pessoa e Deus. Agora, de repente, a pessoa fala para o fulano, fala para o ciclano, né? Aí, de repente, né? E assim por diante. Então, irmãos, isso aconteceu muito em outros trabalhos que nós somos. Casos de reunião, irmãos. Caso de reunião, por exemplo, vamos ter uma reunião do ministério aqui, irmãos. Tem que ficar aqui. Em outros ministérios nós tinha reunião de obreiro, mal terminava, irmãos, o assunto, o pastor dizia, obreiros, não fale, isso aqui é coisa de ministério. Irmãos, quando nós chegava em casa, o vizinho lá da esquina estava sabendo antes, já estava sabendo antes de mim quase, porque alguém falou, sabe? Então o obreiro não pode ser fofoqueiro, e tem que saber guardar segredo, tá? Segredo. Isso se encaixa em ouvir os problemas das pessoas. Irmãos, vamos falar. É fácil você ouvir os outros? A pessoa está triste, não está fácil. Você como obreiro, tem que se colocar no lugar da pessoa e escutar. E escutar quem está falando para você. Porque aquela hora, aquela pessoa só enxerga você. Você é a razão daquele momento para abrir o coração para ela. Tá? Prosseguindo. O obreiro deve apoiar a liderança da igreja, auxiliar atividades diárias e eventos eclesiásticos. Apoiar o trabalho. Vamos fazer um trabalho da praça. Vamos fazer. Daí 10 concordam e 20 não concordam. Vamos fazer um trabalho. Então o obreiro tem que concordar, tem que ser junto. Vamos vencer junto. Então o obreiro tem que ter, apoiar a liderança. Vamos fazer um trabalho, vamos fazer um retiro. A Cordinélia prepara o retiro, e de repente, na véspera do retiro não vai ninguém. Ué, cadê o preparo? Cadê o apoiar o trabalho? Então tem que apoiar, o obreiro tem que apoiar e ajudar. Seu dever deve ser o exemplo de conduta na casa de Deus. O obreiro deve respeitar e defender a liderança da igreja. Não falar mal do pastor, nem de outro obreiro. Tá? Irmãos, se tiver uma coisa igual a pastora falar para a Valdinéia, o pastor, vai com um jeitinho, né, pastor? Chega ali e conversa com o pastor, assim, tem um negócio para conversar. Mas não, a pessoa não fala do pastor, mas tem que fazer aquela panelada no meio da turma, falando não, sabe? Irmãos, quem que não é falho? Quem que não é, irmãos? Somente Jesus. Agora, pastor, pastora, obreiro, qualquer um está passivo de erro. Agora o caboclo errou, vão agora de repente denegrir a pessoa falando? Não. Então não deve falar mal do seu pastor, em hipótese nenhuma. A ética do obreiro no púlpito. Vamos lá, continuando sobre a ética. Olha aqui, irmãos. Deve evitar dirigir o culto gritando, bater o pé no chão, gesticular demasiadamente, sabe? Começa a movimentar muitas mãos sem coerência. Gritar, não pode gritar, irmãos. Cada um tem um jeito de falar, de pregar. Mas, irmãos, o grito desperta no cérebro, irmãos, algo incomodativo. A pessoa não vai se concentrar, tá? Deve chegar cedo à casa do Senhor e não querer ser o primeiro a sair após o término do culto. Por que isso, irmãos? A igreja quer, irmãos, a igreja aqui, ó, repetindo, ó, o obreiro deve ser o primeiro a chegar na casa do Senhor e deve ser o último a sair após o término do culto. Por que, irmãos? A igreja quer conversar com o pastor. A igreja quer ver você. Então o obreiro tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Porque o povo quer conversar com você.
A igreja quer conversar com você, os irmãos, tá? Vamos lá, prosseguindo mais um tópico. Deixa eu ver aqui a lição. Estamos quase encerrando. Vamos lá. Continuando na página 18, o obreiro deve ter cuidado para não fazer do púlpito um picadeiro de circo, onde conta anedotas para fazer a educação rir. Irmãos, nós estamos no estudo, mas o obreiro aqui não é um picadeiro de circo. Tá? Eu posso contar uma história aqui, né, um gracejo para quebrar o gelo, mas tudo coerente que nós estamos falando. Agora o obreiro, de repente, começar a fazer muita gracinha na frente da igreja, a igreja vai levar como está assistindo uma atração de circo. Então, o obreiro não deve fazer do púlpito um picadeiro de circo, sabe? Por exemplo, tem muitos exemplos. A repente a pessoa fala assim: quantos que vão para o céu? Quantos que vai ficar? Faz aquelas gracinhas que não tem nada a ver, só para movimentar-nos. E não traz de sabor, não traz coerência nenhuma. Então, aqui é o lugar de pregar para o Senhor. Não é lugar de desabafar, de chegar aqui e começar a contar meus problemas. Não, eu posso pedir oração, irmãos. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu quero pedir oração para os irmãos. Não estou bem de saúde, e isso você está fazendo um pedido. Agora, você chegar aqui e fazer um desabafo, né? Trocando em palavras para ofender um ou outro, desabafar. Aí, irmãos, isso não é considerado para obreiro. Continuando, ética cristã. A ética cristã, baseada nas Escrituras Sagradas, é o conjunto, repetindo o que foi falado, é o conjunto de valores morais que regula a conduta do homem diante de Deus, do próximo e de si mesmo. Então, a ética, ela regula a tua moral, a tua conduta diante dos homens, diante de Deus, do próximo e de si mesmo. Então, prosseguindo aqui, irmãos. Então, até aqui, nós vimos sobre a ética cristã, tá? Já ouviram falar sobre ética cristã em algum outro assunto? Os pastor já ouviram, mas irmãos, isso faz parte da vida ministerial do obreiro. Ética cristã, ética ministerial. Então, tudo com norma, com decência, né? com respeito. Porque daí a obra, irmãos, é uma obra que cresce, a igreja cresce, o trabalho cresce e a igreja vê o testemunho. Aquela igreja, os obreiros são muito bem ensinados, são muito, né? Isso faz parte da ética ministerial. Amém, irmãos? Amém, né? Agora nós vamos voltar um pouco agora para a palavra, irmãos. O obreiro e a palavra. Vamos falar sobre um assunto que é um termo técnico falando aqui, mas é importante nós entendermos. Sobre homilética. É a arte de preparar sermões. Então, a homilética é uma ciência que ensina a pessoa a preparar sermões. O termo homilética é derivado do grego homilos, que significa multidão ou assembleia do povo, derivado assim de outro termo, homilia, ou pequeno discurso, verbo, conversar. A homilia significa um discurso com finalidade de convencer e agradar. Então, através da boa homilética ou da boa preparação, você vai convencer ou agradar as pessoas que estão te ouvindo. A homilética significa a arte de pregar, a arte de você expor um assunto. A arte de falar em público nasceu na Grécia Antiga, com o nome de retórica. O cristianismo passou a usar essa arte como meio de pregação que, no século XVII, passou então a ser chamado de homilética. Segundo algumas definições, envolve essa matéria: discurso, conjunto de frases ordenadas faladas no público. Isso é um discurso. Segundo, homilética é a ciência e a arte de elaborar e expor sermão. Então, quando o pregador for pregar, ele vai falar assim: hoje vou pregar na homilética. Vai dizer: hoje estou pregando e vou pregar sobre a arte de decifrar ou interpretar ou falar sobre o assunto. Homilética. Prosseguindo aqui. Oratória é a arte de falar em público. Vamos ver mais para frente.
Pregação é o ato de pregar, o sermão, ou anunciar uma notícia. Retórica é o conjunto de regras relativas à eloquência, à arte de falar bem. Como falar bem, irmãos? Como vamos conseguir, de repente, nós estar aqui e poder ter uma boa... Isso, irmãos, é com o tempo. Mas é na frente, não rejeitando oportunidades, você vai se habituando. Sermão é o discurso cristão falado no púlpito. Finalidade da homilética é o estudo da homilética, abrange tudo que quer sobre pregações e preparações religiosas, como preparar e apresentar sermões de maneira mais eficaz. Então, o que estuda a homilética? A homilética estuda e ensina sobre pregar e de interpretar e traduzir e falar sobre sermões. Isso é homilética. Amém, irmãos? Muito bem. Eu acredito que... Deixa eu ver só aqui para nós encerrando aqui, né? Falta uns minutinhos aqui. Nós vamos falar sobre a eloquência. Vamos fazer só um tópico da eloquência, daí nós encerramos. Vamos deixar sobre a hermenêutica mais para frente, né? Eloquência é um termo derivado do latim eloquentia, que significa elegância em falar, falar bem, ou seja, garantir o sucesso da sua comunicação e capacidade de convencer. É a soma da qualidade do pregador. Não é gritaria, não é pularia ou pancadaria no púlpito. Irmãos, é muito desagradável o obreiro que fica batendo no púlpito. Vai pregar e bate no púlpito. Vai pregar e bate. É muito deslegante isso, sabe? Ou de repente vai... É muito deslegante. O obreiro não deve, no discurso, vai pregar e ficar batendo no púlpito com as mãos. Dá um murro, sabe? Teve uma época no passado, não sei se é uma história, mas é verdadeira. Então um obreiro foi pregar, e lá era um púlpito de vidro. Mas não esse vidro temperado aqui, sabe? Era um vidrinho. Era um vidro assim para um vidrinho. Vidro fumê, 6mm, 4mm. E o obreiro estava empolgado. Meus irmãos, é o seguinte, deu um burro no púlpito, né? Quebrou o púlpito, cortou a mão. Aconteceu um acidente na igreja, parou o culto. Daí ele bateu, cortou uma parte assim na mão, parou o culto. Sabe? Teve um outro uma vez que também deu um murro tão forte na empolgação, irmãos, que quase quebrou a mão. Ele deu um murro e depois saiu assim, ó, com a mão. Ficou horrível aquilo, irmãos. Ficou horrível. Então, assim, ó, não deve, irmãos, é desaconselhável ele ficar, sabe, que o obreiro começa a pular e sapatear, irmãos. Cada um tem um nível espiritual. A igreja não vai te nivelar você pela forma, pela gritaria. O nível espiritual do pregador, do obreiro, está falando, é pela palavra do Espírito Santo. Podem sapatear, berrar, falar o que for. Não adianta, irmão, se não for por Deus, pelo Espírito de Deus, diante dessa santa palavra, não adianta. Não vai acontecer nada. E tem gente que berra, e fala, e grita. Pode falar. Tem a impressão que o Espírito Santo é maluco, né? Berrando, dando burro. Outra coisa, irmãos, diante desses irmãos, tem muita gente que fala umas expressões aqui, e eu quero, diante do curso aqui, do assunto, falar para vocês. Nossas palavras têm peso ou não tem? Tem ou não tem? Tem, né? Tem ou não tem? Quando eu falo assim, os crentes é meio louco, eu já vi muito falar isso. Já ouviu falar? Aqui mesmo, nessa noite, pelo poder de Deus, porque ela falou, não vamos falar isso. Nós estamos dizendo que a pessoa não pode. O crente é meio doido, meu irmão, a expressão. Não, daí ele está dizendo que o que é uma pessoa louca? Que as tuas condutas intelectuais não conferem com uma pessoa normal. É o louco. O que é uma pessoa doida? É uma pessoa que tem comportamento que não bate com a condição moral da sociedade. Então, quando nós falamos assim, o crente, mas esse homem é doido, eu estou mesmo dizendo, estou decretando para mim que eu sou doido. Às vezes o pregador fala, porque às vezes algumas atitudes, irmãos, que o obreiro faz. Oi, vai falando.
ministração da palavra de Deus é que a própria Bíblia diz que a pregação da palavra é loucura para o povo. Exatamente. É loucura, a palavra de Deus, para aquele que não entende, ela é loucura, sim, nesse ponto. Não, sim, mas eu estou falando no sentido, irmãos, que eles falando. Eu falar. Muitas vezes é uma forma de linguagem só, não é nada. É uma maneira de você expressar também. Então, a pessoa ele tem que saber separar as coisas, né? Loucura, né? Mas pode ser um modo figurado você falar. Não é que não está comparando com a pessoa que está lá um débil mental, que não tem raciocínio, nada, né? Não, sim, irmão, mas eu quero entender para os irmãos o seguinte: como obreiro, como você está pregando, você não deve falar. Eu, sim, irmão, pelo entender, por mais que exista uma força de expressão na pessoa, quando eu pego esse assunto que o irmão falou lá, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, aquilo que o irmão estava falando, nesse sentido sim, mas quando eu atribuo para mim, sabe? Olha, irmãos, o crente é meio doido mesmo, essa expressão que eu estou falando, eu não estou generalizando, irmão Antônio, estou dizendo que essa expressão, sabe? Que o crente é meio doido, que o crente sim, eu já vi muita gente falar, não comparando essa versão que o Antônio falou, mas ele dizendo, o crente é meio doido, o crente é meio louco. Irmãos, sim, não é aconselhável falar, né? Porque você está atribuindo, tem vários significados, mas está atribuindo para assim, né? Prosseguindo aqui, irmãos. Aqui, ó. A elegância no falar bem, seja garantir sucesso de comunicação. Pularia a pancadaria no púlpito. A evolução é o meio mais comum para a comunicação, portanto, deve observar o seguinte: a voz é o principal aspecto do discurso, audível que possa ouvir, né? Então, vai pregar, cada um tem um jeito, não é uma mecânica. Montando prega de um jeito, eu prego de um jeito, eu montando. Só que cada alguns falam mais gritado, mas você tem como controlar a tua voz. Fala, irmão. Para você ver, tipo, a gente está aqui no âmbito igreja, que a gente vai ministrar para pessoas machucadas. No âmbito do militar, que é um militar, eles pegam e fazem você ficar marcial, eles dão esse tipo de cursinho. Você pegar, você saber abordar a pessoa, né, conversar com ela e, tipo, até no tom de voz, assim, até no âmbito militar. Imagina a gente que está aqui mexendo com pessoa machucada. Então a gente também tem que atentar até esse detalhezinho. Exatamente, irmãos. Então, aqui, ó. Então, a voz do pregador, irmãos. Então, às vezes, irmãos, aqui, ó. Às vezes, a mensagem, que é uma mensagem muito poderosa, acaba sendo irritante para a pessoa. Bom, vocês já ouviram a mensagem gritada? Sabe? Todo prega uma benção, tem uma voz suave para falar, mas aquela mensagem, você consegue assimilar, irmãos? Consegue? Tem pessoa, tem pregador que geral é o jeito dele, não é pessoa que ele só fala gritando mesmo. De onde veio, né? Às vezes foi criado dessa forma. Tem pessoa que já é mais cuidadoso, um tom de voz mais baixo. Só que o que eu estou falando da voz aqui é o tom, irmãos. Irmãos, o que eu estou falando aqui, irmãos, é o tom de voz. Sabe? Às vezes ele aumenta. Tem pessoas que pregam de uma forma, mas o tom de voz, ele começa de repente a aumentar, chega uma hora que ele se empolga. Então, esse controle tem que ter. Segundo, o vocabulário. Quantidade de palavras que conhecemos. Lógico, ninguém é obrigado a ser um professor de língua portuguesa aqui, né? Muita gente que pregava na forma que aprendeu, Deus usou. Então, só que se o obreiro pode ir tentando, consegue, amém. Mas Deus vai usar a forma que a gente aprendeu. Vocabulário, quantidade de palavras que conhecemos, fácil de falar, comum a todos, fácil de compreensão e saber significado, ou seja, mensagens que as pessoas entendam. E evitar gírias, linguagem incorreta, ilustrações impróprias. Já pensou, irmãos? Para cada lugar é um lugar, mas a pessoa chegar aqui e começar a falar de um jeito, um sotaque diferente, sabe? Por exemplo, tem gente que não é mineiro, tem gente que é o sotaque da região dele, mas isso é sotaque, costume. Agora, gíria é outra coisa. Eu chegar e começar a falar da gíria, o
certo. Então, o obreiro, ele deve estar a eloquência da mensagem nesse sentido. Então, algumas regras da eloquência: procurar ler mais do que puder, conhecimento do público ouvinte, conhecer teu público, procurar saber o tipo de reunião e nível dos ouvintes, seriedade, pois o orador não é um animador de plateia, ser objetivo, claro, para não causar ouvintes desinteresse, usar linguagem bíblica, evitar usar o pronome eu e sim o pronome nós, né? A pessoa sempre colocar nós, Deus em primeiro lugar, porque às vezes eu coloco eu posso, eu faço, eu consigo, não faz, né? É Deus que faz. E é só até aqui, irmãos, e sobre hermenêutica nós vamos ver na aula próxima. Algum comentário, irmãos? Pastor Antônio? Comentário? Então, só essa expressão aqui que eu quero explicar para os irmãos. Quando eu falei, que até aprendi para minha esposa que ia comentar. Então, irmãos, toma muito cuidado, sabe? Então, às vezes é uma força de expressão da gente. É um costume. Às vezes eu falo assim, por exemplo, que é uma coisa que eu falo. Às vezes uma pessoa aconteceu um episódio e eu falo, tá louco? Às vezes eu falo assim, é uma expressão errada. Mas a gente faz, é uma expressão corriqueira da gente. Mas, se for para ver, a gente deveria não falar, mas a gente fala. Então, essa mensagem pega até para mim. Então, os costumes que nós temos, que às vezes verbalizando, não é coerente. Então, por isso, né, na eloquência da palavra, no pregar a palavra, o pregador tem que tomar esses cuidados. Né? Então, o senhor pode falar? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, irmão. Você tem alguma indicação de literatura, leitura para melhorar a eloquência e também melhorar o conhecimento do vocabulário? Porque às vezes a gente não tem um vocabulário adequado, a gente já usa no dia a dia, não lê muito, às vezes a leitura da própria Bíblia, a gente conhece aquelas palavras específicas, mas não tem um conhecimento de outro vocabulário. Você tem alguma indicação? Uma fonte confiável. Não, tem. Olha, se você entrar no site da CPAD, sabe? Lá vai ter muitos livros sobre oratória, sobre língua portuguesa, mas claro, não aquele negócio duplicado, sabe? Aquele coisa, não Mais leve. o mais leve para você, sabe? Longe, irmãos, que eu não tenho que chegar aqui, irmãos, para vocês. Cumprimento os irmãos, cumprimento as vossas excelências com a paz do Senhor. Nessa manhã, nessa noite ilustre, vem até vós trazer a sublime derrame. Já pensou, irmãos? Não precisa disso. Sabe? Então, isso é você pregar, irmãos, é a mensagem clara. Sabe? E tem irmãos que estão em localidades que os irmãos falam com R, com B, com C. Irmãos, Deus usa aí do jeito que são. Eu estou falando aqui, é uma preparação para nós, né? Para nós entender. Mas, irmãos, Deus não leva, assim, pessoas que... A ignorância. Nós hoje estamos tendo essa oportunidade de aprender um pouco melhor. Eu estou tendo a oportunidade de aprender junto com vocês. Né? Mas Deus não vai levar a ignorância as pessoas que não tiveram acesso às informações. Agora, se eu posso, eu consigo ter informação, é bom, né? Agora, irmã, digo para você, cada ocasião é ocasião, sabe? Então, a mensagem tem que ser clara e objetiva, sabe? Eu não estou... Se eu fosse hoje pregar para uma plateia de advogado e juiz, eu ia ter que falar um vocabulário voltado. Eu estou pregando a palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus tem que ser simples e clara e objetiva, entendeu? Então, eu não preciso, lógico, eu não vou aqui falar algo correto da Bíblia, mas que não seja sobre a Bíblia, mas eu tenho que falar uma mensagem clara. Então, agora, se eu chegar e querer falar, de repente, de uma forma assim como eu falei para os irmãos, Até eles, né, vão ficar meio assim, nossa. Até eles vão ficar assim, né? Como se fosse uma coisa forçada. Exatamente. Você não vê isso, irmãos? Tem gente que chega assim, ó, quero com muita alegria, posso complementar com isso, começa a falar, irmãos, seja simples, sabe? Simplicidade. Isso é... Na aula passada, você foi acompanhar o irmão, foi pegar um lugar bem simples, o irmão começou a usar a palavra. Exatamente, eu contei no ano passado, eu acho que eles estavam, né? Então assim, cada lugar é um lugar. Agora, irmãos, tudo com ordem e decência, né? Amém, irmãos?
Então, os irmãos entenderam aqui? Alguma dúvida mais? Então, tá bom. Então, Deus abençoe os irmãos. Passo por. Hoje eu vou passar por. Pastor, quer encerrar? Vamos encerrar.